Seja bem-vinda de volta para casa do Pai, Deusa. Ai, que alegria ter você aqui mais um dia, recebendo um pedacinho desse caminho de retorno à casa do Pai. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é o meu aniversário, estou completando 41 anos nessa vida. E é óbvio que eu só tenho muita gratidão por tudo que eu estou vivendo nessa jornada. Nem sempre foi fácil, mas dentro de mim havia sempre uma esperança, havia sempre um lugar de paz e de que as coisas iriam dar certo. E deram. Eu acreditei, eu persisti e consegui me encontrar o meu caminho e hoje poder transbordar para além da minha vida, na vida de outras pessoas. Se você estiver ouvindo esse áudio, hoje à noite, às 8 horas da noite, nós teremos um encontro ao vivo pelo Zoom com uma prática de integração profunda e maravilhosa para a abertura desse portal que eu estou iniciando junto com você, formando uma egrégora linda, e aqui na descrição você pode acessar a esse grupo ou o meu WhatsApp para que eu te adicione ali, para que você esteja junto comigo. E para além disso, vamos então olhar para a nossa lição de hoje. Hoje, um curso de amor, ele vem falando sobre a meta do especialismo e o cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso ego está o tempo todo querendo fazer com que nós sejamos especiais. Ou eu sou melhor, ou eu sou maior, ou inclusive quando eu me sinto menor. Então, de qualquer maneira, eu quero ser diferente. E quando eu parto desse princípio de que eu sou diferente, eu não me reconheço no outro. E a partir disso, automaticamente, eu crio um inimigo invisível. Então, a meta do especialismo vem trazer pra gente algo muito importante. A paz, ela é uma decisão. A paz, ela foi dada por Deus. E não existem substitutos para a paz. E a verdade surge do que nós reconhecemos em unidade com Deus. Depois disso, nós teremos então a lição do dia, onde nós podemos escolher a alegria de Deus ao invés da dor. Nessa lição, ela está extremamente profunda e eu sugiro fortemente que você clique aqui na descrição, entre no Notion, tem os textos todos organizados para que você possa ler o texto na íntegra e ter uma percepção mais elevada sobre cada um desses pontos que nós trazemos aqui. E ele traz muito claro pra gente que nós temos a opção, a escolha de escolher a alegria ao invés da dor. E ele vai nos explicar o que é a dor, segundo os conceitos dessa metodologia. De que a dor é uma percepção distorcida em nossa própria identidade. Enquanto você estiver identificado com o eu pequeno, ilusório, criado pelo ego, você vive o sofrimento.
Mas quando você abre mão dessa identidade ilusória e escolhe construir o seu altar santo, purificar as suas memórias e reconhecer a sua identidade como filho de Deus, como consciência crística, e abrir espaço para que o Espírito Santo prepare esse caminho para essa recepção, você vive então a potência do ser sem forma, em unicidade, trazendo então com consciência para a manifestação do ser crístico, do ser sem forma para a forma. Então, o que te causa dor são os seus próprios pensamentos sobre a imagem distorcida que você tem sobre você. Principalmente quando você se percebe como doente, como triste, como frágil ou como fraco. Isso não são pensamentos de Deus sobre você. E, portanto, com essa interpretação distorcida, você naturalmente interpretará o mundo de forma distorcida também. E depois nós temos então um curso de amor, integrando essas novas fronteiras, além do corpo, da mente, da forma e do tempo. Aqui é muito lindo porque ele começa a trazer pra gente o cuidado que nós temos que ter ao acessar o ser sem forma. Se você está todos os dias fazendo essa prática, ouvindo esse áudio, fazendo essa respiração sutil que está aí atrás, você já deve ter vivido alguns momentos de completude, de um silenciamento da sua mente e de ter permitido que essa paz emerja de você. E pode ser que você tenha percebido também um caminho para além da forma, onde você não se reconhece mais como corpo, mas você entra no momento eterno do agora, livre do passado, livre do futuro, livre dos condicionamentos mentais, e acessa esse caminho que está aberto à revelação de Cristo para você. Então, em um curso de amor, ele vem trazer que essas descobertas do novo chegam a nós nesse estado de unicidade. Por isso que a disciplina espiritual de pausar tudo e silenciar e permitir esse espaço vir à tona, para que ali você receba então essas descobertas do ser sem forma, para que você expanda então a sua consciência, tornando-se então consciente do ser crístico em você. Então essa lição está valiosíssima, perfeita, profunda, e agora nós vamos então para a nossa prática do dia, para ouvir o nosso episódio, integrando tudo isso de forma prática à nossa rotina. Vamos nessa? Sabe, hoje mais cedo eu tava com um pensamento meio que martelando na cabeça. Eu percebi o quanto a gente ainda tenta carregar umas bagagens que, na real, nunca foram nossas. É uma epidemia invisível, né? Nossa, total. E, assim, para quem vive no mercado financeiro, em posições de muita liderança, existe essa sensação constante, quase um zumbido de fundo, de que a gente precisa estar no controle de absolutamente tudo. Segurar todas as pontas da vida profissional e pessoal ao mesmo tempo. Exatamente. É aquela crença silenciosa de que, se a gente piscar ou se a gente não estiver ali microgerenciando cada detalhe, o mundo vai desmoronar. E o custo de viver sob essa pressão é brutal. É brutal. E o que mais me chama a atenção logo de cara é observar como o mundo corporativo normalizou esse estado de tensão crônica. A gente praticamente transformou a ansiedade, o esgotamento, em medalhas de honra. Virou bonito dizer que não dormiu porque estava trabalhando, né? Pois é, criou-se uma narrativa de que o sucesso exige o sacrifício da paz. Então, soltar o controle parece não só assustador, mas quase irresponsável. E é exatamente por isso que a nossa exploração de hoje é tão necessária. Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. O que a gente tem na mesa hoje é uma combinação bem fascinante. Muito fascinante. Nós vamos cruzar textos espirituais super profundos com a realidade nua e crua da alta performance. Vamos olhar para trechos de Um Curso em Milagres
especificamente o capítulo 24 e a lição 190. Além de um curso de amor também. Isso, e o material de direcionamento de um workshop prático chamado O Chamado, 40 Dias com Jesus. A ideia é investigar tudo isso. E vale ressaltar qual é a missão dessa nossa análise. Não estamos aqui para ditar regras morais ou fazer um tratado teológico. De jeito nenhum. A gente não está aqui para ensinar teoria distante. O objetivo é investigar uma premissa muito específica que essas fontes propõem. A ideia de que é possível viver de forma inteligente, muito estratégica e próspera, colocando a consciência crística, ou Deus, no centro. Usando a paz não como um refúgio de fim de semana, mas como a principal ferramenta para lidar com o mercado, com as metas e com o medo de errar. Exato. Então vamos começar desempacotando a lição 190 de Um Curso em Milagres. A frase central é forte: escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Lida de forma rápida, pode soar quase como um clichê de autoajuda. Totalmente. Mas quando a gente traz isso para a vida prática de quem toma decisões críticas todo dia, essa dor ganha contornos muito reais. Não é uma dor física necessariamente. É aquele nó no estômago antes de apresentar um relatório para a diretoria, a obsessão por controlar cada vírgula ou aquele terror absoluto de que uma oscilação no mercado destrua anos de trabalho. E o texto de Um Curso em Milagres é cirúrgico ao abordar isso. Ele descreve essa dor e essa pressão como uma perspectiva errada. E ele usa um termo muito específico: o auto-engano. Auto-engano porque a gente acha que a culpa é do mercado. Exatamente, a tendência natural é olhar para fora. A gente acredita piamente que a meta irreal do trimestre ou a volatilidade da bolsa tem o poder intrínseco de nos machucar. Mas a fonte diz o contrário. Sim, o material argumenta que nada externo à nossa mente tem esse poder. A dor é apenas um testemunho de equívocos internos sobre quem nós somos. O texto afirma, literalmente, que a dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Tá, mas vamos ser advogados do diabo aqui um minutinho. Porque para quem nos ouve, lidando com planilhas frias todo dia, isso pode gerar uma certa resistência. Natural que gere. Porque se a bolsa quebra e uma carteira derrete, o dinheiro some. Isso tem um impacto material inegável. Como o texto sustenta que a dor é um auto-engano diante de um fato tão tangível? É uma excelente pergunta e é aqui que a gente precisa esclarecer o conceito do ego nessa fonte. No dia a dia, ego significa arrogância, né? Sim, é aquela pessoa que se acha superior. Mas nesse texto, o ego é uma identidade fabricada, que é totalmente baseada na crença da separação e fundamentada no medo. Quando a fonte diz que o evento é neutro, não está negando que o dinheiro sumiu. Ok. O que ela afirma é que aquele significado de punição ou de fim do mundo, aquela ideia de que o meu valor como pessoa foi destruído junto com o dinheiro, isso sim é uma projeção dessa identidade baseada no medo. Ah, entendi. São os pensamentos que a gente projeta sobre o evento que criam o sofrimento psicológico. Perfeitamente. Isso muda muita coisa. Quer dizer que viver em estado de alerta no escritório, tratando cada negociação como uma guerra, é operar sob essa ilusão. É acreditar que o amor e a paz nos abandonaram. É transformar a vida num campo de batalha simplesmente porque nos esquecemos da nossa essência. A dinâmica da ilusão é essa. A gente age pelo pânico porque atesta uma crença interna de escassez e abandono. Lendo essa parte, me vieram algumas provocações amorosas, mas bem firmes, que a gente precisa colocar na mesa. Vamos lá. Se o nosso nível de estresse reflete onde a gente coloca a mente, a gente precisa se perguntar: onde é que ainda acreditamos que tudo depende do nosso próprio esforço e exaustão? É uma ótima reflexão. O que é que estamos tentando controlar com unhas e dentes hoje que poderíamos simplesmente entregar? O que aconteceria se a gente decidisse a partir da paz e não da urgência? E o capítulo 14 de Um Curso de Amor responde a essas provocações brilhantemente. A obra argumenta que para sermos verdadeiros criadores da nossa realidade, precisamos suspender nossas velhas formas de reagir. Soltar as rédeas. Isso. Há uma frase que diz que precisarás deixar o conhecido de lado para descobrir o desconhecido. E o conhecido
no mundo corporativo moderno, é o nosso padrão de reação automática baseada na urgência. É aquele cálculo excessivo de riscos, né? Tentar prever todos os desastres. Mas como isso funciona na rotina de quem acorda e já tem 50 problemas urgentes no celular? É o desafio prático. Porque falar em deixar o conhecido de lado é poético. Mas e numa crise de fluxo de caixa? Não existe o risco de a pessoa ser simplesmente irresponsável e cruzar os braços? A fonte tem muito cuidado em diferenciar a verdadeira paz da negligência. A proposta é uma técnica de contorno do pensamento tradicional. Como assim? Diante de uma crise, o instinto conhecido é o pânico, que gera reações impulsivas. A sugestão do texto é pausar e perguntar o que aconteceria se desconsiderássemos o alarme por um segundo e nos abríssemos para uma nova possibilidade. Não é cruzar os braços, então? De jeito nenhum. A paz não significa a inação, significa agir a partir de um centro de clareza e não do desespero. Engraçado, isso me lembra muito como os cirurgiões operam traumas graves. Excelente analogia. Um cirurgião lida com vida ou morte o tempo todo. Se ele entrar em pânico junto com o paciente, ele comete erros fatais. Ele precisa de uma calma absurda para agir com precisão. Não é parar de operar, é parar de tremer enquanto opera. É bem por aí. O cirurgião em paz vê soluções anatômicas que o cirurgião cego pela adrenalina não consegue ver. E um curso de amor também fala sobre parar de rotular tudo, não é? Sim, parar de rotular cada pequeno desafio como uma crise irreparável. Quando você tira o rótulo do desespero, abre espaço para o que o livro chama de revelação e cooperação. O foco muda. Muda de como eu sobrevivo a isso para qual é a ação mais inteligente que eu posso tomar agora. Exato. E isso nos leva a um ponto essencial sobre como a gente mistura espiritualidade com performance. Nossa, sim. Tem uma armadilha muito sutil hoje em dia. A gente pega essa mentalidade agressiva de bater meta e tenta aplicar nas práticas espirituais. A famosa performance espiritual. E a gente precisa lembrar com muita clareza que Deus não exige performance. O amor não cobra batimento de meta. Não existe uma planilha de produtividade meditativa. A gente está na casa do Pai, não num campo de batalha corporativo. E o capítulo 24 de Um Curso em Milagres aborda isso com o conceito da meta do especialismo. O especialismo. Isso é super importante de definir. Porque em ambientes de alta performance, ser especial, ser o destaque do mês, é o objetivo de todo mundo. No vocabulário da obra, especialismo não é desenvolver seus talentos ou fazer um bom trabalho. É a necessidade do ego de ser superior, separado e melhor que os outros para se sentir seguro. Entendi. É uma dinâmica que exige comparação e, inevitavelmente, conflito. Perfeito. Se eu preciso ser mais especial que o outro para ter valor, eu estou secretamente em guerra com ele. A fonte contrapõe isso dizendo que não há substitutos para a paz. O objetivo é alcançar esse estado onde a mente está quieta, reconhecendo que o valor já é completo. E um curso de amor expande isso com a ideia de que assim como é dentro, também é fora. A criação de uma nova realidade. Isso. A expansão acontece primeiro na consciência, no ser. É inútil tentar forçar a harmonia na equipe se por dentro o líder está numa guerra civil. Tornar-se completo é simplesmente ser presente. Então a paz não é o troféu que a gente ganha no final de um semestre exaustivo. Ela é o ponto de partida de qualquer estratégia real. Sem ela, qualquer sucesso externo custa muito caro. E ouvir isso dá um alívio gigante. É como tirar uma mochila de pedras das costas. Mas na prática, lembrar de tudo isso é lindo. Sustentar essa volta diária à casa do Pai no meio do caos exige disciplina. Exige. E é exatamente por isso que no dia 10 de março, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar tudo isso no workshop O Chamado 40 Dias com Jesus. Vai ser ao vivo pelo Zoom, às 19h30. O link vai estar na descrição para quem quiser. E o material de base desse encontro é sensacional. Porque ele foca na ponte entre a teoria e a vida real. A fé sem prática se dissolve no primeiro e-mail urgente com caixa alta. Verdade. Mas a prática sem consciência vira só mais uma performance do ego. A disciplina espiritual que o workshop propõe não é intensidade, é constância.
a decisão diária de voltar à paz antes de agir. E o que me chamou muita atenção nesse material são as ferramentas de regulação do sistema nervoso que eles propõem. Eles falam em estruturar um altar santo interno. Esse altar santo é uma metáfora brilhante. É criar um espaço inviolável na mente, um estado para onde você pode retornar instantaneamente, não importa a pressão externa da reunião. E eles citam o breathwork, as técnicas de respiração consciente. Sim, porque você não consegue acessar a paz se o seu sistema nervoso está despejando cortisol em modo de luta ou fuga. A respiração regula a biologia para que a mente possa se ancorar. A ideia é parar de viver uma vida dividida. Ser a pessoa super zen na meditação das 6 da manhã e ao meio-dia virar um poço de reatividade tóxica. Exatamente. A integração total. E o workshop é só a porta de entrada. O material menciona que ele marca a abertura de vagas para a mentoria Reino em Expansão. E dentro disso tem um conceito que eu acho maravilhoso, que é o caminho da deusa. Que não é apresentado como doutrina religiosa, vale lembrar. É um arquétipo essencial para líderes. Principalmente no mercado dominado pelo princípio hipermasculino da força bruta, da ação contínua a qualquer custo. O caminho da deusa é a reintegração do princípio feminino. A intuição, a receptividade, a capacidade de atrair e permitir que as coisas fluam sem precisar controlar tudo pela força. É o contraponto para um sucesso que seja sustentável de verdade. E eu gosto muito de como isso é colocado como um chamado orgânico para a maturidade. Não tem urgência comercial, tem um convite para quem percebeu que a conta do estresse já chegou. Cativa. O que seria? Toda decisão molda a realidade. Nós não estamos só tentando melhorar como nos sentimos, estamos reestruturando o mundo em que operamos. Porque se as nossas decisões vêm das nossas crenças, decidir pela paz tem um impacto prático enorme. Imagina o que aconteceria com a macroeconomia, com o formato das empresas, se uma massa crítica de tomadores de decisão deixasse de operar pelo mesquinho e pelo medo da escassez. Nossa! Se as decisões de negócios não fossem mais ataques motivados pelo pânico, mas sim colaborações baseadas na suficiência, a gente reorganizaria a distribuição de valor no mundo. É uma dimensão monumental. A paz é definitivamente a maior e mais profunda das estratégias. Sem dúvida nenhuma. Bom, depois de tudo isso, a gente quer deixar um último lembrete para quem está nos acompanhando. Uma frase curta, como uma prece silenciosa, para você levar para a próxima reunião difícil ou decisão complexa. Que a gente possa lembrar disso todos os dias. Volte antes de decidir. E decida a partir da paz. Essa decisão está disponível todo santo dia para você. A cada minuto, a cada segundo, quando você se perceber fora da casa do Pai, escolha conscientemente voltar a este lugar perfeito, pleno e completo. E eu quero te fazer aquele convite especial, porque nós vamos começar o workshop O Chamado no dia 10 de março, às 7h30 da noite. Nesse workshop eu vou te mostrar o mapa, o caminho, o passo a passo que você pode realizar sozinho para que você tenha consciência da sua integração, do seu estado de unicidade, livre de intermediários. Então esse movimento eu não posso tentar te convencer. Por quê? Porque são para pessoas que verdadeiramente estão decididas a viver o reino dos céus na terra, a escolher a paz como uma decisão, a trabalhar a disciplina espiritual. Então não requer que eu te convença de algo, mas requer que você esteja verdadeiramente disponível a isso. Se essas mensagens todos os dias estão tocando em um lugar dentro de você que sente a verdade em cada uma dessas palavras, ainda que você não saiba como, o workshop é estrategicamente desenhado para você. Então, eu faço questão de ter você que está pronta, decidida, firme e forte neste lugar de querer viver a paz, manifestar a paz e manifestar
o reino dos céus na terra. Para que você se inscreva, o link está aqui na descrição. E quando você fizer a sua inscrição, efetivamente, lá dentro da Hotmart já tem todo um material preparado, te aguardando e te esperando, para que você já possa começar a criar tudo isso a partir de hoje. E aí, você vem junto comigo nessa jornada? Eu estou te esperando para voltar à casa do Pai. Vamos nessa, deusa!